A paz do Senhor a todos, amados irmãos. Como vocês estão, irmãos? Vamos iniciar a palavra de Deus. Hoje em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus Cristo, né? Vamos dar início à leitura. Leitura bíblica, capítulo 4, verso 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Verso 11. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram, né? Amém? Até aqui, né? Análise, então, da tentação de Cristo. Quando nós estudamos essa passagem, podemos perceber que há um certo paralelo, uma comparação entre esta tentação de Jesus Cristo no deserto e a tentação sofrida por Israel na peregrinação rumo à terra prometida. Só que com uma diferença. Claro que o povo de Israel por várias vezes foi tentado, porém caiu nas tentações. Já Cristo também foi tentado pelo inimigo, só que com a diferença de que ele venceu o tentador e as tentações. A primeira tentação, né? O pão e a palavra. Eu quero começar com o versículo de número 3, que diz assim: O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães, né? Então, o tentador, o nosso inimigo, o nosso adversário, o nosso acusador, ele começa a tentação provocando a quem? A Cristo, a Jesus, e tentando colocar em dúvida, né, a divindade de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, a terminologia Filho de Deus aponta para a divindade de Cristo. E agora ele está querendo colocar à prova essa divindade. Mostra, mostra o teu poder, mostra a tua força, mostra a tua grandeza, me obedece. Transforma estas pedras em pães. Cristo, claro que ele estava com fome. Ele estava há mais de 40 dias jejuando no deserto sem comer e sem beber nada. Claro que ele era divino, ele era sagrado, ele era santo, perfeito. Porém, com certeza que ele era também um ser humano. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele sentia fome, ele sentia sede, sentia cansaço. E a parte humana de Cristo
estava com fome. Ele poderia muito bem, ele tinha todo o poder para transformar aquelas pedras em pães e obedecer ao tentador. Porém, tem uma coisa que ele responde ao tentador no versículo posterior, no versículo 4. Ele diz assim, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus cita no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 3, ele cita justamente Moisés, advertindo que ao povo de Deus para se lembrar dos benefícios de Deus durante aquela peregrinação de 40 anos no deserto. Moisés está convidando o povo a lembrar-se das misericórdias e das grandezas de Deus. Moisés, inclusive, vai citar: olha, Deus mandou para vocês maná, mandou água, vocês provocaram o Senhor, mas não façam mais isso, porque nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, então Cristo, sabendo disso, cita este versículo como se quisesse dizer para o diabo: olha, Satanás, essa mesma tática que você está usando para me tentar, você usou para que o povo de Israel no deserto, eles cederam à tentação. Porém, eu não irei ceder. É interessante, irmãos, que Jesus Cristo vence o tentador. Com a simples palavra, ele diz: está escrito. Em outras palavras, a Bíblia diz: olha, que coisa interessante. Jesus nos ensina a vencermos o tentador pelo poder da palavra de Deus. A segunda tentação é a prova no tempo. Claro que o inimigo não desistiu de primeira. Ele prosseguiu na tentação. A palavra diz, em Mateus aqui no versículo: então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui abaixo, porque, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. O inimigo, não satisfeito, prosseguiu, não conseguindo na primeira tentação. Quando Jesus estava com fome, ele o transporta para a mais alta do templo e cita o Salmo 91, no verso 11. Mais uma vez, o tentador utiliza a palavra de Deus. Ele conhece melhor do que nós a palavra do Senhor. Porém, ele a utiliza para o mal e não para o bem, para distorcer, para pôr um erro os filhos de Deus. Então, como diz o William Shakespeare, vai dizer: o diabo também cita as escrituras quando convém, só que de maneira distorcida, ao contrário, que reduza o povo ao erro, como ele fez com a Eva no jardim do Éden. E agora, ele cita as escrituras para tentar colocar o Filho de Deus no erro. E é interessante que, mais uma vez, Jesus responde ao tentador com as escrituras. Ele diz, aqui na palavra de Deus: olha, Satanás, também está escrito. No versículo do número 7, Jesus respondeu, também está escrito: não ponhas à prova o Senhor, o seu Deus. Ele citou aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 16. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo cita Deuteronômio, citando o que aconteceu com o povo de Israel em Massá e Meribá, né? Perdão. Quando eles chegaram e não encontraram água, se aborreceram com o Moisés, com o mensageiro, com o servo do Senhor, né?
murmuraram dizendo: Moisés, tu nos trouxeste para cá para morrer nesse deserto? Eles chegaram a duvidar, dizendo: será que se Deus está conosco nessa situação? E Jesus cita justamente essa passagem da palavra do Senhor. Então também temos a terceira tentação, que fala sobre a adoração e os reinos do mundo. Continuando aqui, no versículo 8, que diz: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Então, ele mostra os tesouros do mundo, as riquezas, a fama, a glória. Ele oferece a Jesus em troca de uma única coisa: adoração. E mais uma vez, irmãos, Jesus Cristo vence o tentador dizendo: está escrito, a palavra do Senhor. Novamente, Jesus cita Deuteronômio no capítulo 6, no verso 13, que diz: retira-te daqui, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e a só ele preste culto. Satanás usa a mesma tática hoje também. Quantas vezes ele já disse isto para milhares de pessoas? Eu te dou tudo isso se prostrado me adorares. E tem pessoas, irmãos, que em troca da fama, de glória e de riqueza, adoram o inimigo, ao invés de adorar ao Criador, que é Deus. A tática do inimigo é a mesma. Ele busca adoração, busca tomar o lugar de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, e muito menos a sua adoração com imagem de escultura e santo. Cristo, sabendo do objetivo final do inimigo, que é se exaltar e se humilhar na presença acima de Deus, mais uma vez cita as escrituras e ordena que ele vai dar uma ordem ao inimigo. Ele diz: sai, retira-te, vai embora, Satanás. Então, está aqui o nosso contexto da palavra do Senhor de hoje, paralelo com Israel no deserto. É interessante que o povo de Israel também foi tentado nessas mesmas áreas e caiu. Primeiro ponto, alimentação. Eles foram tentados na parte de alimentação e cederam. Muitas vezes chegaram para Moisés e disseram: Moisés, nós estamos fartos desse pão vil. Nós não queremos mais esse maná. Lá no Egito, comemos carnes, cebolas. Estamos com saudades da comida do Egito. No segundo ponto, provar a Deus. Como já vimos, eles provaram a Deus no deserto, duvidando de sua presença e provisão quando tiveram sede. Terceiro ponto, adoração. Eles também foram tentados na parte de adoração a outros deuses. Quando Moisés está no monte recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, o povo pediu a Arão que lhes desse um Deus, né? Você sabe o que aconteceu naquele momento. Eles pegaram todo tipo de colar de ouro, fizeram o bezerro de ouro ali e o adoraram praticando a idolatria, que é ídolo, irmãos. Cuidado, vigia, irmãos, que Deus havia proibido. Então, todas essas tentações que aconteceram com Jesus também ocorreram que o povo de Deus no deserto, porém eles caíram e eles cederam, né? Com Cristo foi diferente. Aquilo em que Israel falhou no deserto, naqueles 40 anos de provação, agora o nosso Jesus Cristo vence, né, irmãos? Citando as mesmas passagens de Deus relacionadas aos momentos em que o povo cedeu, né?
Então, para finalizarmos, vou falar uma coisa. A lição final e a recompensa. Uma das lições que nós aprendemos neste breve estudo, que diz a palavra do Senhor, né? É que nós iremos vencer o nosso tentador, né? E a tentação da mesma forma que Jesus Cristo venceu. Dizendo, está escrito, usando a palavra de Deus, usando as escrituras sagradas. E já caminhando para encerrar o versículo 11, diz, então o diabo deixou e os anjos vieram, serviram. Olha, o resultado de vencer o tentador, ser servido pelos anjos. Jesus Cristo estava com fome, com certeza agora, depois de vencer a tentação, ele foi servido como um banquete direto do céu. A palavra de Senhor diz em Hebreus, diz assim, pois não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sem alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O autor de Hebreus vai dizer que nós não temos o sumo sacerdote, indiferente às nossas tentações, às nossas provações. Não nós temos o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, que se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou por todo tipo de tentação que nós já passamos, em grau muito maior do que nós, porém sem pecado, vencendo a tentação. A tentação de Jesus no deserto não foi uma tentação falsa, não foi um faz de conta, mas foi real, foi verdade. Ele venceu com uma palavra, está escrito. Amém. Então, este é o rápido estudo que nós tínhamos para hoje e eu quero agradecer esse momento de pedir a Deus que te abençoe, que te guarde, que te proteja e que nos ajude a vencermos a tentação e o tentador. Como a palavra do Senhor diz, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Que a paz de Deus, a comunhão e a guia do Espírito Santo, que o Senhor te abençoe, esteja com nós, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau e até a próxima.